tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite feito pelo Telesaúde, Espírito Santo, para conversar um pouquinho sobre ética, né, e responsabilidade civil relacionados à odontologia, né, aos profissionais da área da saúde, com ênfase na odontologia. Esse é um tema muito pertinente, é um tema que suscita muitas dúvidas dos participantes ou das aulas ministradas, e eu gostaria de dialogar com vocês sobre alguns conceitos que eu julgo importantes para a nossa aula. Boa tarde, agradeço a presença de todos e vamos iniciá-la. Então, o título da aula, né, é Ética e o Instituto da Responsabilidade Civil do Cirurgião Dentista e da equipe de saúde bucal. Há uma confusão muito grande sobre os conceitos, né, uma confusão conceitual sobre ética, moral e sobre a questão também da responsabilidade civil do cirurgião dentista. Eu começo trabalhando com vocês alguns marcos históricos e institucionais que aconteceram no passado e que espelham, né, esparramam vários conceitos por diversos segmentos da sociedade. O primeiro deles, eu julgo muito importante, na Revolução Francesa, que trouxe 3 conceitos muito importantes, ou 3 ideais da liberdade, da igualdade, da fraternidade, e esses ideais, eles se espalharam por diversos ordenamentos jurídicos e por diversas sociedades também. O segundo evento, que julgo muito importante também, paradigmático, que é a independência dos Estados Unidos, e o terceiro evento, que considero também muito importante, é a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, além da independência dos Estados Unidos, trouxe, né, uma reformulação da sociedade. O homem do campo, ele veio para a cidade, para o trabalho, e obviamente isso trouxe, né, inúmeras repercussões no ambiente social. Direitos do homem, liberdade, igualdade e fraternidade são conceitos que hoje também nós buscamos e buscamos com muita ênfase. Nós não precisamos buscar muito ou criar muito, sendo que a nossa história traz muitos desses conceitos e que devem ser aplicados nos dias de hoje, principalmente numa relação profissional, onde você tem 2 partes que são historicamente construídas, o paciente e o profissional. E além disso, o profissional ele trabalha com um conceito que é muito amplo, que é o conceito da saúde. Então, quais são os valores sólidos hoje? Quais são os valores que nós buscamos? Quais são os valores que devem ser perpetuados, que devem ser buscados e que devem ser trabalhados na nossa profissão? Essas reflexões, as discussões no campo da ética, no campo do relacionamento profissional, elas devem acontecer tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente laboral, no ambiente de trabalho. E é importantíssimo que essas reflexões aconteçam para que novos caminhos sejam buscados, sejam trilhados e que soluções possam ser dadas, né, aos problemas que surgem no nosso cotidiano. Diariamente nós convivemos com diversas situações em que nós temos que fazer escolhas. E quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais estudos nós temos, quanto mais possibilidades temos, obviamente, as escolhas elas tendem a serem as mais justas possíveis. Nem sempre isso acontece, mas isso faz parte da nossa vida. Nós temos que fazer escolhas. Trouxe uma reflexão sobre a modernidade líquida, né, esse estado físico líquido que acaba ocupando os espaços, essa fluidez nas relações, essas relações aceleradas, um pouco de falta também de propósito, de vislumbrar o futuro, né, o que nós queremos para o futuro, como que nós estamos hoje. E essas ideias, elas foram muito bem trabalhadas, né, pelo filósofo, sociólogo Zygmunt Bauman, que trabalhou o conceito da modernidade líquida. Então, em contraponto, né, do estado físico líquido, nós temos o sólido, a solidez. Então, quais são os valores sólidos que nós devemos resgatar? Quais são os valores sólidos, éticos, que nós devemos perpetuar e trabalhar? Essa liquidez, ela nos traz um pouco de desconforto.
O que nós almejamos para o futuro, o que nós almejamos para a nossa sociedade, quais valores estão sendo perdidos hoje. Educação, o conceito de Estado, para que serve o Estado, a função, os relacionamentos. Então, essas ideias, né, elas precisam ser trabalhadas, precisam ser difundidas para que nós possamos cada vez mais termos a busca pela justiça, pelo que é justo, pelo que é adequado para todos os cidadãos que compõem uma nação. Eu trouxe um texto, né, que está presente no slide, que esses padrões, códigos e regras a que podíamos nos conformar, ou seja, essa solidez que existiu no passado, que nós podíamos selecionar a estabilidade de alguns pontos, de orientação, de pontos que nós podíamos nos apoiar, e hoje isso fica um pouco fluido, né? Hoje fica um pouco distante, ou fica um pouco misturado, e há uma dificuldade de nós termos em mente, né, ou pelo menos vislumbrar alguma coisa sólida para o futuro. Então é um ponto que nós temos que parar, nós temos que pensar, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente de trabalho, e refletir sobre o dia a dia, refletir sobre as relações que estão acontecendo, que estão no nosso nariz, né, na ponta do nosso nariz, e que nós tenhamos essa capacidade madura, essa capacidade de análise, essa capacidade de reflexão para tomarmos ou fazermos as nossas escolhas. E que essas escolhas sejam as melhores possíveis para todos que compõem uma nação, uma sociedade, o que seja. Algumas reflexões que eu trago para essa aula, né, e que vem, né, no escopo dessa ideia da modernidade, das relações fluidas da modernidade, do excesso de informações, e esse excesso às vezes não acaba gerando conhecimento, são essas, né? Substituição dos projetos para o futuro pelo prazer instantâneo. Hoje, muitas pessoas, elas se satisfazem, né, instantaneamente, muito rápido, sem reflexão, sem uma projeção das suas ações para o futuro. A substituição da produção pela especulação. Especula-se muito hoje, sem saber a fonte, se há uma fonte fidedigna, há uma especulação já ocorrendo, e por vias de midiáticas isso se espalha com muita facilidade e acaba prejudicando muitas pessoas. Outra reflexão que eu trago é a substituição do conteúdo pela performance. Conteúdo que é buscado em livros, conteúdo que é buscado em fontes historicamente construídas por algumas performances, né, que são divulgadas também por mídias de fácil acesso. E a substituição da experiência pela flexibilidade dos sonhos pelas ambições. Então são alguns pontos que nós temos que refletir no ambiente profissional, no nosso ambiente de estudo, no nosso ambiente de trabalho. Valorar para escolher. Então, qual caminho devemos escolher? Se nós somos um profissional da área da saúde, se nós lidamos com vidas, nós lidamos com projetos de vida, se nós lidamos com caminhos que são diferentes dos nossos, ou histórias de vidas que são diferentes das nossas, nós temos que escolher, fazer escolhas, e essas escolhas, obviamente, não podem ferir, não podem causar danos a outrem. Então essa é a ideia da ética, essa é a ideia da ética aplicada num conceito de responsabilidade. Responsável é aquele que tem, né, a possibilidade, ou ele tem o dever de arcar com algum dano causado a outrem. Só que esses danos são causados a partir do momento que você não tem conhecimento ou faz escolhas indevidas. Então, 3 pilares são essenciais para responsabilidades. São os pilares do ato de responder. A responsabilidade ela está ligada ao ato de responder. São os pilares constitucionais, ou seja, a Constituição, que foi promulgada em 1988, sob os ventos auspiciosos da democracia ou da redemocratização do país. Então, uma Constituição relativamente nova, né? Se nós tomarmos como base 2018, em 5 de outubro ela completou 30 anos. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que foi elaborada também a partir de uma prerrogativa constitucional, uma prerrogativa do artigo 5º, inciso 32, e nós temos o Código Civil de 2002. Além disso, dentro de cada área acadêmica, ou dentro de cada curso, de cada profissão, nós temos um código de ética.
No nosso caso, é o Código de Ética Odontológica. O Código de Ética Odontológica ele deve ser trabalhado nos ambientes para que reflexões éticas, reflexões sobre essas escolhas que foram feitas, elas possam serem feitas. Então, o aluno hoje, o profissional de odontologia, ele tem que saber, pelo menos em tese, as prerrogativas, os conceitos, as condutas para serem tomadas nos seus ambientes. O Código Civil, o anterior, o antigo, de 1916, foi substituído pelo de 2002. Então, muito tempo se passou até a atualização, né, a elaboração desse Código Civil de 2002. E o Código Civil de 2002, ele traz no seu artigo 186 um conceito bastante interessante, uma ideia bastante interessante sobre a responsabilidade. E diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar um direito e causar um dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ele comete ato ilícito. Então, aquele que por uma ação ou uma omissão voluntária, ou ele deixa de tomar alguma atitude ou de fazer alguma escolha, ou ele age, sabendo que pode causar um dano, ele tem que ressarcir, ele tem que devolver a essa pessoa, a esse outro, a condição anteriormente a que era vivenciada. Então, a responsabilidade civil ela tem o dever de reparar o dano provocado a outrem, seja por ato próprio, seja por ato de terceiro, ou porque tem a obrigação de zelar, ou por fato de coisa animal a ele pertencente por determinação legal. Então, o Código Civil, expressamente, no seu artigo 186, ele trabalha com o conceito de responsabilidade, mas é um conceito ligado a algumas modalidades, por exemplo, negligência, imprudência e imperícia, que está subliminarmente contida no artigo 186. O artigo 927, do Código Civil de 2002, ele já traz uma ideia de responsabilidade, mas um pouquinho mais atrelada à atualização da sociedade, que nós chamamos de responsabilidade objetiva, uma responsabilidade que não depende das modalidades de culpa. Você tem o agente, você tem a conduta do agente e você tem um dano. E o nexo, obviamente, de causalidade entre o agente, a sua ação ou omissão e o dano causado. Mas essas modalidades de culpa, como negligência, imprudência e imperícia, elas não são levadas em conta quando nós tratamos de responsabilidade objetiva. Agora, por que há uma tendência para a responsabilidade objetiva? Porque essa responsabilidade hoje está atendendo aos propósitos das mudanças ocorridas na sociedade. Entende-se, o consumidor, nós vamos falar do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor como um lado hipossuficiente, um lado mais fraco, um lado que ele não detém os meios de produção. Então, esse tipo de responsabilidade seria uma teoria do risco. As ações ou omissões que geram esse risco. E, obviamente, se causar um dano, a responsabilidade ela tem que ser levada em conta. Então, o artigo 927 do Código Civil de 2002, ele traz que aquele que por ato ilícito, já elencado no artigo 86, causar dano ao outro, ele fica obrigado a repará-lo. Nós temos uma relação bastante interessante entre a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor. Por que nós trabalhamos o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição quando nós falamos para profissionais da área de saúde e profissionais odontólogos? Porque a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. E a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 32, o artigo 5º trabalha com os direitos e deveres individuais e coletivos. No seu artigo 5º, inciso 32, traz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. A defesa estatal se faz do lado do hipossuficiente. Quando a Constituição lançou essa prerrogativa, esse artigo, o Estado promoverá na forma da lei, ele deixou aberto um campo para o Legislativo na ideia de se criar, elaborar um código de defesa, ou seja, um conjunto fechado, objetivo, que visa somente a defesa do consumidor. Além disso, no artigo 170 da Constituição, traz que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem que assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social.
Ou seja, ele traz alguns conceitos, né, embutidos no artigo que a gente não pode fazer uma leitura simples, objetiva e seca. Ele está falando de justiça social, ele está falando da valorização do trabalho humano. Então, essa carta constitucional, né, falando da ordem econômica, na valorização do trabalho, na busca pela justiça, e ele coloca no inciso 5 a defesa do consumidor. Ou seja, o consumidor ele é defendido pelo Estado na forma da Constituição e, além disso, ele tem um código chamado de Código de Defesa do Consumidor. Hoje, os estabelecimentos, né, eles precisam ter um Código de Defesa do Consumidor para ser consultado pela população. Desses dois dispositivos constitucionais, nós temos também o artigo 48, o ato das disposições constitucionais transitórias, que deixou expresso uma informação, deixou expressa, né, uma colocação para o Congresso Nacional, dentro de 120 dias, promulgar ou elaborar um Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ele deixou expresso em 1988 que o Código de Defesa do Consumidor teria que ser criado. Então, hoje nós temos, para o lado dos hipossuficientes, assim entendido pela visão do Estado, um conjunto de prerrogativas que devem ser levadas em consideração. Quando nós falamos em vida humana, quando nós falamos em sujeitos envolvidos numa relação, a história de vida ela tem que ser preservada, ela tem que ser gerida, ela tem que ser levada muito a sério. Porque nem sempre, obviamente, nós temos históricos de vida que se assemelham. Obviamente, nós temos históricos de vida que se assemelham, mas as diferenças elas devem ser levadas em consideração para que se busque a justiça social. Eu não posso, buscando em pessoas que são diferentes e aplicar essas pessoas que são diferentes, obviamente, que moram em locais diferentes, que vivenciam situações diferentes, eu não posso propor apenas uma medida, porque não seria justo. Então hoje nós temos uma defesa, e uma defesa muito forte do lado do hipossuficiente. Então o Código de Defesa do Consumidor, ele é um instrumento que tem que ser consultado, é um instrumento que traz várias prerrogativas, que traz várias orientações para que nós possamos viver de uma maneira harmônica, de uma maneira equilibrada, sem excessos e sem causar danos, né, graves a outras pessoas. Quem é o consumidor quando nós falamos em ética, em responsabilidade, em profissionais da área odontológica? O consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, se eu tenho uma relação entre um profissional de saúde e tem um paciente de outro lado, o consumidor é aquele que está recebendo esse serviço como destinatário final. O fornecedor é o que está prestando o serviço, né? Dentro dessa discussão nossa sobre os profissionais de saúde, o prestador de serviço é aquele que está prestando, obviamente, um serviço de diversas magnitudes ao consumidor. E o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma informação importante sobre responsabilidade. A ideia do Código de Defesa do Consumidor é trabalhar a responsabilidade objetiva. Então, quem faz essa comercialização, quem faz essa prestação, a importação, a produção, a montagem, a criação, tem que assumir o risco por qualquer dano causado a outra pessoa. Então, o artigo 14, ele faz uma recapitulação dessa ideia de responsabilidade, mas ele traz uma exceção no parágrafo 4º. A redação do artigo 14 é a seguinte: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Ou seja, ele traz no parágrafo do artigo 14 a responsabilidade objetiva. Então, eu não tenho as modalidades de culpa. Eu não tenho a negligência, não tenho a imperícia e não tenho a imprudência. Só que no parágrafo 4º ele faz uma ressalva. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, ou seja, aqueles profissionais que têm o poder de diagnosticar, de propor tratamento, de fazer planejamento, será apurada mediante a verificação de culpa. Se é apurada mediante a verificação de culpa, obviamente as três modalidades elas se inserem nessa responsabilidade do parágrafo 4º, que é a responsabilidade subjetiva. Para todas as situações, o parágrafo 4º, ela será enquadrada? Não. Porque há uma discussão muito fértil, né, principalmente num ambiente jurídico, sobre as
profissões relacionadas à saúde, no caso a odontologia, se é uma profissão que tem uma obrigação de meio ou se tem uma obrigação de resultado. Então, diversas disciplinas dentro dessa área, elas assumem algumas características diferentes e, obviamente, isso será julgado de maneira diferente também. Então, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor traz na ideia do Código de Defesa a responsabilidade objetiva e traz uma ressalva no parágrafo 4º, que a responsabilidade dos profissionais liberais, sejam autônomos ou não, será apurado mediante a verificação das 3 modalidades que compõem esse instituto da culpa: negligência, imprudência e imperícia. Responsabilidade subjetiva, como nós havíamos falado, ela não serve, obviamente, para todos os casos. Nós temos casos que a responsabilidade ela será verificada mediante a leitura da lei, mediante o código, sem a verificação desse instituto da culpa. Agora, cabe uma discussão muito fértil, como eu havia falado, se a odontologia ela é uma obrigação de meio ou uma obrigação de resultado. Eu li recentemente um termo de consentimento livre e esclarecido, que no próprio termo de consentimento livre e esclarecido, ou seja, o paciente ele tem que ter uma condição para entender, para assimilar da maneira mais clara e objetiva a que se propõe nessa relação com o profissional, e a obrigação que estava elencada era uma obrigação de meio e não de resultado. Ou seja, o profissional ele tem toda a diligência, todo o cuidado, todo o zelo durante o tratamento. Ele se dispõe com o seu conhecimento, ele exercita o que foi vivenciado na academia, nos seus cursos, para o melhor atendimento ao paciente. E a obrigação de resultado, você se propõe a atingir um resultado. Então você cria uma expectativa muito grande quando você se obriga a ter um resultado, sabendo que a parte fisiológica, a parte biológica de cada um, ela atua, né? ela é diferente. Então, qual é a diferença? A responsabilidade objetiva, uma responsabilidade que nós não verificamos as modalidades do Instituto Culpa. Nós temos uma responsabilidade onde você tem um agente com sua ação ou omissão, você tem um dano e você tem que ter um nexo, né, de causalidade entre o agente e o dano. E a responsabilidade subjetiva, você tem, obviamente, o dano, você tem o agente, você tem a ação, o nexo de causalidade e ainda disso, subjetivamente, nós temos que verificar essas modalidades de culpa. Responsabilidade do cirurgião dentista. Então, a responsabilidade é esse ato de responder. Responsabilidade é o ato de devolver a uma situação anteriormente presente. Previsão do resultado final, como nós já falamos, é uma situação que é entendida pela jurisprudência. Eles entendem a odontologia como algo mais previsível que outras áreas da saúde. Só que nós temos que levar em conta o fator biológico, o fator fisiológico de cada pessoa. Obviamente não responde da mesma maneira, e isso nós sabemos muito bem. Então, sobre a atividade dentista, não ocorre uma unanimidade de opinião entre as manifestações de legisladores e juristas em se classificar como sendo uma profissão de meio ou uma profissão de resultado. Nós temos que analisar caso a caso. Para haver a materialização da responsabilidade, nós temos que pensar em alguns pontos. Primeiro, obviamente, o agente, né, com sua ação ou sua omissão, que nesse caso, nós estamos falando de responsabilidade de cirurgião dentista, deverá ser um cirurgião dentista legalmente habilitado. Então, ele recebe durante a graduação uma carga de informações, de conhecimentos, e, obviamente, ele tem a sua inscrição no Conselho Regional, nós temos o Conselho Federal de Odontologia também. Ele está legalmente habilitado dentro das competências em que ele treinou, dentro das competências que foram propostas no curso de graduação. Então, o ato profissional, que pode ser uma ação ou omissão, é a segunda condição para que ocorra a materialização. Então, você tem um agente e agora você tem um ato que pode ser omissivo, né, ou pode ser uma ação ativa. O terceiro elemento, a ausência de dolo, né, pressupõe que o profissional não haja com má fé, engano ou traição. E
essas três modalidades que eu havia falado, da imprudência, da negligência e da imperícia, que compõem esse instituto maior, que é a culpa. A imprudência caracteriza pela ação de modo diverso daquele indicado para o caso concreto. Ou seja, é você aceitar uma situação, você se arriscar a uma situação, sabendo do risco existente ali. A negligência seria negligenciar algum ato, alguma ação, algum dispositivo protocolar que deveria ser seguido e você acaba deixando de lado. E a imperícia seria falta de competência técnica, né, ou de aptidão técnica para a realização de alguma atividade. Então, essas três modalidades elas devem ser verificadas quando existe a responsabilidade subjetiva. Dano. Obviamente, você tem a ação do agente ou omissão do agente e um dano provocado a outrem. Então, a responsabilidade reside na devolução da situação ou devolução do status quo antes de ocorrer esse dano. Então, o dano é um elemento também que compõe esse instituto da responsabilidade. E o nexo causal é a ligação entre a ação do agente e o dano. É um nexo de causalidade. Então, você tem também como um elemento que compõe a materialização desse instituto da responsabilidade. O dano, o nexo causal, é o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado por ele produzido. Tem que se examinar o nexo de causalidade. Se não houver essa ligação entre o dano e a ação ou omissão, obviamente nós não falamos em responsabilidade. O tema da aula, o título da aula, né, a ética e o Instituto da Responsabilidade Civil. Há uma certa dificuldade de se entender ética e se entender o conceito de ética e o conceito de moral. No meu entendimento, a ética seria uma decisão que você faz sobre a sociedade historicamente construída. Uma sociedade com seus valores, a sociedade com suas culturas inerentes. E a ética, você tem que ter um conhecimento profundo, um conhecimento sobre o ambiente que você vive e de se fazer algumas escolhas. Nem sempre, obviamente, é fácil nós fazermos escolhas. A escolha tem que ser feita levando-se em consideração o conhecimento que você tem. Se é um profissional da área da odontologia, obviamente, as escolhas que são feitas baseadas no conhecimento, na vivência desse profissional. Então, a ética é um princípio, um potencial dentro do homem para se fazer essas escolhas. E uma das ideias mais impressionantes que nós temos na sociedade é a questão da liberdade, é a questão da autonomia, é a questão de você poder trilhar, escolher os seus caminhos, fazer as escolhas dentro de uma sociedade diversa, dentro de um mosaico de culturas, um caldeirão, né, de possibilidades. O Código de Ética, ele é um código recente, né, a atualização dele é de 2012, do Conselho Federal de Odontologia 118, a resolução do Conselho Federal de Odontologia de 118/2012, que entrou, obviamente, em 2013. Então, há que se fazer constantemente atualizações desse Código de Ética, porque a nossa sociedade ela é muito dinâmica e atualmente nós estamos vivenciando, né, esse dinamismo, essa turbulência de situações sem que a ética consiga pensar ou consiga refletir ou trazer algumas reflexões para a sociedade se os caminhos e as escolhas estão sendo devidamente colocados para a sociedade. Hoje se vive num ambiente com um grande ponto de interrogação, né? Qual o nosso projeto? Qual o projeto para o futuro? Porque a sociedade ela está muito diferente, obviamente, de 20 anos, de 20, 30 anos, quando eu era um menino, né? E hoje está muito diferente. Então, o Código de Ética ele deve ser questionado, ele deve ser refletido, deve ser trabalhado nos ambientes de trabalho, obviamente, nos ambientes acadêmicos. O aluno ele tem que ter um conhecimento do que se trata o Código de Ética e da sua conduta, obviamente, em diversas situações que irão surgir na sua vida. O Código de Ética ele é deontológico, ele trabalha com os deveres e trabalha também com os direitos. Ele é disseológico, relacionados à profissão. Muito se fala sobre
a ideia, né, do Código de Ética ser voltado um pouquinho mais para os profissionais e o paciente não recebe tanta atenção como deveria. Eu acredito que o Código de Ética ele deva propiciar reflexões sobre situações éticas, sobre situações que devem ser valoradas e que caminhos são ofertados e que o profissional possa escolher o melhor caminho. Então, o Código oferece elementos essenciais para balizar essas relações interpessoais entre os pacientes e os profissionais, entre os profissionais e o meio ambiente. Hoje o Código de Ética já traz, né, esse instituto do meio ambiente, essas relações ecológicas que acontecem a todo momento e às vezes não são percebidas. Hoje o profissional ele tem essa responsabilidade também de cuidar, de zelar, porque ele está inserido no ambiente. Ele é corresponsável pelo ambiente. Nós somos responsáveis pela sociedade que nós desenvolvemos, que nós vivenciamos. Eu não posso delegar isso somente a entes abstratos, ao Estado ou a outros institutos presentes. Então, o objetivo do Código de Ética é buscar, né, uma conduta virtuosa, imprescindível para o bom relacionamento entre as pessoas, entre os profissionais e as pessoas, entre os profissionais e o ambiente, buscando, né, um respeito à dignidade. Sabendo que a dignidade, ela, muito abrangente, obviamente, mas ela foi destacada, né, com muita ênfase na Constituição de 1988. Se nós fizéssemos discussões sobre alguns pontos presentes na Constituição, eu acho que nós não teríamos tanto problemas hoje relacionados à falta de respeito, falta de educação, indignidades ou condições indignas, né, que nós vivenciamos na sociedade. Eu acho que falta um pouco de percepção, um pouco de estudo, né, da nossa parte. A nossa parte que eu digo, essas discussões elas têm que ser propiciadas dentro dos ambientes para que nós possamos ter uma vida cada vez melhor. Eu destaquei alguns pontos do Código de Ética, obviamente não serei taxativo, porque nós não temos tempo e seria extremamente cansativo discutir todos os artigos, mas alguns pontos. Então, dentro desse escopo de liberdade, de fraternidade, de igualdade, de tratar desigualmente os desiguais, de reconhecer os ambientes, reconhecer as áreas sociais que compõem uma sociedade, o Código de Ética ele deve ser discutido, porque ele traz alguns pontos interessantes. Esses princípios, né, que são reforçados pelos códigos, tanto da área médica quanto da área odontológica, são princípios que já existem, que já são trabalhados ou que eles têm a tendência de serem trabalhados. Então, é uma situação que nós precisamos a cada momento reforçar, porque a sociedade está tomando um caminho que às vezes é um caminho que nós não almejamos. Então isso tem que ser elaborado, relaborado, rediscutido, atualizado, para que as novas gerações, ou as futuras gerações, possam ter um embasamento jurídico, um embasamento moral e ético para exercer da melhor maneira possível a sua profissão. O artigo 1º do Código de Ética traz, né, a ideia, né, por que o Código de Ética? Porque ele serve, né, para regular os direitos e deveres de cirurgião-dentistas, profissionais, técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas que exerçam atividades relacionadas à área da odontologia, âmbito público-privado e a obrigação de inscrição nos conselhos de odontologia, né, os nossos conselhos. O artigo 2º traz que a finalidade, né, ou traz a odontologia como uma profissão exercida em benefício da saúde do ser humano. Esse artigo 2º ele é interessante porque se nós discutirmos a amplitude do conceito de saúde, nós saberemos que saúde para o profissional de odontologia não é somente a saúde bucal. É a saúde com suas diversas ramificações. Esse sujeito é um sujeito historicamente construído. Todos nós somos historicamente construídos. E nós temos que ter, né, uma visão holística, uma visão ampla da saúde para que nós possamos atender a integralidade ou atender o ser humano do modo íntegro, do modo justo. O artigo 2º traz de uma forma muito clara, muito objetiva, que a odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde, levando-se em consideração essa amplitude do conceito do ser humano, da coletividade e do meio ambiente.
sem discriminação, obviamente, de qualquer forma ou pretexto. Então está deixando claro, nesse início do código, para todos os profissionais envolvidos e inscritos no Conselho Regional de Odontologia, sem discriminação dentro da equipe ou do profissional com o paciente ou no ambiente de trabalho. Essa forma discriminatória de atender, a discriminação também é um conceito muito amplo, isso não pode existir na sociedade em qualquer tempo que for. Nós temos que ter perícia, nós temos que ter prudência, atenção, consideração e zelo para com os próximos. Trouxe também para vocês o artigo 3º, que a redação traz muitos conceitos, que aqui nós poderíamos trabalhar em uma aula, o artigo 3º, porque ele traz princípios organizativos e filosóficos do SUS na sua redação, ele traz orientações bioéticas, como a autonomia das pessoas, a autonomia dos cidadãos, e traz também a questão da multiprofissionalidade e interdisciplinaridade que devem ser exercidas no ambiente de trabalho. Então, vou ler o artigo 3º destacando alguns pontos com vocês. O objetivo de toda a atenção odontológica é a saúde do ser humano. Então, cabe destaque aqui porque a saúde, no seu conceito amplo, não é a saúde segmentada ou fragmentada, é o conceito ampliado de saúde. Caberá aos profissionais de odontologia, como integrantes da equipe de saúde, multiprofissionalidade e interdisciplinaridade, dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população. Aqui nós trabalhamos o conceito de equidade, ou trabalhamos o conceito de tratar desigualmente os desiguais, na medida em que eles se desigualam, e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde ambientais. Ele está falando, ele está sendo taxativo, defesa dos princípios das políticas públicas de saúde ambientais. O artigo 196 da Constituição traz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E essa saúde só será garantida mediante a implantação e elaboração de políticas públicas de saúde. Então nós temos uma redação na Constituição e nas entrelinhas nós temos o seguinte, nós temos que ter políticas públicas de saúde para que se possa fazer valer a saúde. O artigo 3º traz também, além dos princípios das políticas públicas de saúde, ambientais. O ambiente, os ecossistemas que compõem o ambiente, as relações ecológicas que estão envolvidas no nosso ambiente, na nossa vida, na nossa vivência. Depois ele traz que garantam a universalidade, o direito à saúde. A saúde é um direito de todos, independente da raça, do credo, da cor. Acesso ao serviço de saúde, a integralidade da assistência, a integralidade, não trabalhar somente uma parte, um segmento, conseguir unir essas partes, esses segmentos relacionados a esse conceito amplo de saúde. Então, se eu tenho uma determinada população com problemas com saneamento básico, sanear o meio, condições básicas para que você possa exercer a sua dignidade. Não adianta eu tratar um problema específico se eu tenho uma questão muito aberta ainda, uma ferida aberta relacionada ao meio que não está saneado. Depois nós temos a autonomia dos indivíduos. A autonomia é um princípio bioético fundamental. O indivíduo ele tem a capacidade de fazer escolha, ou ele tem que ter a possibilidade de se fazer escolhas. Então, quando o profissional ele trabalha com uma pessoa, essa pessoa ela tem que ter condições para entender, obviamente, de modo claro e objetivo, todas as situações que lhe são propostas, para assim tomar uma decisão. Caso ele não tenha suas condições, ou esse cabedal de recursos, obviamente a autonomia dele não será exercida. Participação da comunidade, nós temos nós temos as conferências nacionais, as conferências que dão possibilidade para que esses problemas, essas ideias sejam discutidas, sejam colocadas. A hierarquização, a descentralização política administrativa também, dois pilares elencados do Sistema Único de Saúde que estão na Constituição, estão também na Lei 8.080/90. Então é um artigo que com uma leitura desatenta, você acaba perdendo muitos conceitos, muitos pilares que os profissionais da área de saúde, os profissionais da odontologia,
eles precisam saber. O artigo 4 trabalha também, eu trouxe porque trabalha uma questão muito interessante na natureza personalíssima. Antigamente havia uma confiança muito grande na figura do odontólogo, na figura do médico. Não havia uma contraposição, não havia uma desconfiança. Hoje nós vivemos numa sociedade em que o conhecimento, as informações estão sendo divulgadas numa velocidade muito grande. Ninguém sai de casa hoje para uma consulta sem que primeiramente o Google seja consultado. Então, nós não podemos trabalhar mais com ingenuidade, nós temos que trabalhar da melhor maneira possível, respeitando-se, obviamente, a condição existente, respeitando-se, obviamente, a dignidade, a natureza, a história, né, o histórico daquela pessoa. O artigo 4 ele traz a natureza personalíssima da relação paciente-profissional na atividade odontológica. É uma relação que gera uma confiança, que gera uma deposição de confiança, uma relação em que você acaba depositando alguns fatores da sua vida na mão de um profissional. E ele traz, em contraposição, a negativa, né, da odontologia como uma atividade mercantilista, uma atividade que visa, obviamente, somente o lucro. Então, nós temos, no primeiro momento, a função da odontologia, a função da área da saúde de atender o ser humano que está, obviamente, imbricado com o seu ambiente, né, com a sua sociedade. Então, nós somos sujeitos históricos e essa história deve ser preservada, deve ser analisada com cuidado. O artigo 5º do Código de Ética Odontológica traz os direitos fundamentais. E eu trouxe alguns incisos, né, do artigo 5º, como um direito fundamental dos profissionais inscritos no Conselho. O inciso 1, diagnosticar, planejar e executar tratamentos com liberdade de convicção. Eu deixei grifado liberdade de convicção porque o profissional, sendo liberal, ele tem essa liberdade. Ele tem essa liberdade a partir, obviamente, dos pressupostos acadêmicos, dos pressupostos filosóficos, doutrinários que ele recebeu durante a sua vida de estudo. Então ele tem liberdade de convicção, ele tem liberdade de escolha, ele tem possibilidade de estabelecer planos, de orientar quanto aos tratamentos. Obviamente, a segunda parte, né, dessa redação traz os limites das suas atribuições. Então cada profissional, obviamente, com suas competências técnicas, competências específicas da sua área. Ninguém, obviamente, tem a possibilidade de exercer uma determinada atividade sem que tenha conhecimento para isso. Isso aí vai acabar no Código Penal. O inciso 2, guardar sigilo a respeito das informações adquiridas. A odontologia, né, o profissional e o paciente, é uma relação personalíssima, né, que você deposita na figura do profissional muitos aspectos da sua vida privada. Então ele precisa desse histórico, às vezes, para propor um tratamento, para fazer um correto diagnóstico. Então esse guardar o sigilo é um direito fundamental, a não ser alguns casos especificados no código, especificados na lei, em que essas informações devam ser promulgadas, devem ser propagadas. O inciso 3 traz contratar serviços de profissionais da odontologia, desde que por escrito, de acordo com os preceitos desse código e demais legislações em vigor. Então você tem essa possibilidade, você tem esse direito. Nós temos o inciso 4, tratando da recusa, né, exercer em profissão em ambiente público ou privado, em que as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. Obviamente, nós trabalhamos a questão da responsabilidade. Se o ambiente de trabalho não oferece condições dignas, seguras e salubres, o dano potencial, ele existe, ele está muito próximo. Então, é um direito do profissional inscrito, obviamente, recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado, em que as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. Professor, é uma questão difícil? É uma questão difícil que deve ser valorada. Nós ouvimos vários relatos existentes em ambientes de trabalho, em ambientes em que o profissional ele não é o detentor do espaço físico,
em que há situações que podem provocar algum dano, podem provocar alguma condição de falta de respeito no ambiente laboral. Isso tem que ser pensado com muito carinho, tem que ser pensado com muito profissionalismo também, para que você não coloque a vida de outra pessoa em risco. O inciso 5 do artigo 5º traz a renúncia ao atendimento do paciente durante o tratamento, se você, obviamente, constatar fatos que a critério, fatos criteriosos, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o desempenho profissional durante o tratamento. Você tem a possibilidade de fazer isso por escrito, de noticiar o paciente e, além disso, fazer um encaminhamento para outro profissional explicando o que estava sendo feito, o plano de tratamento, as condições em que o paciente se encontrava anteriormente. O inciso 6, a recusa, qualquer disposição estatutária de regimento ou de instituição público-privada, limitando a escolha dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento diagnóstico e para a execução do tratamento. A Constituição de 88, ela já traz que a finalidade da República, a finalidade da sociedade, traz a dignidade da pessoa humana, traz o respeito, a liberdade de expressão, como premissas para a vida em sociedade. Então, essa recusa a qualquer disposição que limite a escolha de um profissional para o correto diagnóstico, para a execução de um tratamento, isso configura como algo que não pode ser suportado numa relação profissional, ou não pode ser suportado pela vivência do profissional. O inciso 7 traz decidir em qualquer instância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente ou periciado, evitando-se assim o acúmulo de encargos, consultas, perícias e outras avaliações que possam prejudicar também o seu desempenho profissional com determinado paciente.